Oi, estou fazendo esse vídeo aqui para deixar o meu parecer sobre esse assunto que eu ouvi o professor Afonso discutindo, que é sobre a lei de Deus. E eu gostaria de deixar também minha contribuição para o debate, para a questão, para que todos possam ponderar. Então, ele é como que uma resposta a essa questão. Eu entendo que o professor Afonso acredita como judeu na Torá e nas leis de Deus, e eu creio nelas também. Eu penso que o Márcio, do canal Além da Nuvem, ele, ele também teve discutindo a questão, e porque aparentemente o professor Afonso ele aborda a palavra de Deus do ponto de vista judeu, ou seja, da antiga aliança, né, a aliança da lei. Uma aliança que na realidade não foi quebrada. Essa aliança existe e permanece. Tá? É a aliança da lei. Aquele que viver pela lei será justificado. Essa é a aliança que foi feita com o pacto que foi feito com Israel. E é claro, esse pacto mais tarde ele foi aperfeiçoado em Jesus Cristo, porque ele provém de dentro da lei, como um apêndice da lei que dizia que um parente podia redimir, ele veio ser o parente para redimir, e então de dentro da lei mesmo, ele aperfeiçoou a lei, mas então é uma nova aliança em Cristo. Não é mais a velha aliança da lei, mas é uma nova aliança em Cristo. Então eu quero dizer primeiramente que eu respeito muito o professor Afonso, sei que é uma pessoa muito estudada, e, e também respeito o Márcio, sei que ele também é uma pessoa muito estudada, mas eu penso que o ponto de vista correto, eu quero deixar aqui o meu ponto de vista, eu creio que ele é o correto. Que é o seguinte, a lei de Deus, na realidade, ela é verdadeira e ela é boa, como Paulo disse. E certamente que a lei é boa. Toda a lei é boa e ela é perfeita, ela é de Deus e é para o benefício nosso. O problema, meus queridos irmãos, é que nós nascemos nesse mundo com uma inclinação má para as coisas que não são boas. Esse é o grande problema. Porque senão nós conseguiríamos viver a lei. Se nós vivêssemos a lei, então tudo iria bem. Não roubar, não matar. Eu creio que todo mundo deve se esforçar no sentido de evitar quebrar a lei. Mas uma coisa também que ficou patente na Bíblia foi que ninguém conseguiu viver a lei. Então a lei é boa, mas o problema é nós, e o pecado em nós é que não nos permite viver a lei. Tanto é assim que foi necessário que Jesus Cristo viesse e tomasse o nosso lugar, porque se então nós conseguíssemos viver a lei, então não haveria necessidade de Cristo vir e morrer por nós. Concorda? Que é o que a Bíblia está ensinando. Não haveria necessidade de alguém vir e morrer por nós, o Senhor Jesus. Que é o que Paulo disse. Entende? Que então, vamos observar isso. Um diz a lei. Então é a lei, é a lei. E o outro diz, não há lei. Não tem problema, você pode fazer tudo o que você quiser. E de fato os dois caminhos eles não estão corretos. Porque de fato a lei permanece aí e o mundo inteiro está debaixo da lei de Deus, pela qual o mundo inteiro será julgado. O problema é saber que cada ser humano falhará em viver a lei e ninguém conseguirá viver a lei, porquanto isso foi o que Deus disse. Que aquele que se justifica pela lei, que pela lei ele será julgado. Agora, observando que nem Abraão viveu a lei, nem os profetas viveram a lei, nem Davi viveu a lei, cada um deles errou em algum ponto e Paulo está dizendo categoricamente culpado num ponto da lei e culpado de toda a lei. Compreende? E a lei não te dá um lugar de escape. Você é culpado dela e a sentença vem sobre sua cabeça, é morte. E morte é a separação eterna de Deus. Então esse é o ponto central. A lei existe, ela é boa, mas nós somos ruins e não conseguimos viver a lei. E portanto, pela lei já estamos julgados e condenados. Pela mesma lei que é boa.
E isso não significa também, bom, já que estamos perdidos pela lei, então vamos viver o que nós quisermos, porque também isso é o que o paganismo diz. Ah, a lei é fazer tudo o que você quiser. Porque se afinal de contas, pela lei, culpado num ponto, somos culpados de toda ela e já somos culpados em um ponto, então estamos culpados de tudo, então por quê? Por que ainda tentar viver a lei? Esse seria o outro extremo. Seria ir e viver a vida de qualquer maneira. Porque justamente compreendeu que não consegue viver a lei. Então há um caminho central. E a Bíblia diz claramente, não te desviar nem para a esquerda nem para a direita. Há um caminho que é o caminho de justiça. E há um alto caminho. Esse caminho, esse alto caminho é Jesus Cristo e a graça. E isso coloca a coisa no lugar certo, é um centro. Que a lei está aí, está, e ela julgará tudo debaixo dela. E todos seremos, já estamos condenados, porquanto ela sendo a lei, ela não pode faltar, e a justiça virá. Pela lei de Deus. Então a lei não foi abolida. Jesus Cristo disse, eu não vim abolir a lei. Então para que se compreenda, não é que a lei foi abolida, não existe mais lei. Existe a lei e ela será cumprida. O problema é que nós também já viemos ao mundo falando mentira. Nascemos em iniquidade. Temos essa inclinação ruim, que é a inimizade contra Deus. Os nossos atos, nossos membros operam o mal, tem essa inclinação de ser mal. E errando uma vez, estamos errados de toda a lei. Então aí está um ponto, é a lei. E então o que diríamos? A lei é ruim? Paulo está dizendo para não, a lei é boa. E é para o nosso bem, nós devemos viver a lei. Só que nós não conseguimos. O que devemos fazer? Devemos lutar por viver a lei. E ao errarmos, então, naturalmente que sem a graça você diria, bom, já estou perdido. Porquanto a palavra de Deus diz que errei num ponto, estou culpado. Mas aí que está, daí você cairia do outro extremo e falar, bom, já estou perdido mesmo. E viver qualquer tipo de vida e ser mais mal ainda, o que ainda resultará em maior mal sobre você no fim, porquanto você será julgado pelo que você fez. Se você fez mais mal virá sobre você no fim. Tanto quanto você fez, recairá sobre você. Qual que é o lugar certo, então? Então, aí do outro lado você tem o liberalismo. De um lado, o legalismo, a lei. Você não pode, se você isso, você está perdido, se você... Sabe? A lei. Legalismo. De outro lado está o liberalismo. Ah, não tem nada não, você pode agir do jeito que você quiser, afinal de contas, não tem problema. Deus é bonzinho, Ele não se importa. Vamos fazer e viver o que quisermos. Esse é o outro extremo. É o liberalismo. Então, não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Há um caminho central. Esse caminho central é a graça. A graça de Deus. E o que significa graça? Significa favor imerecido, aquele favor que você não merece. Então, para começar, a graça já é aplicada sobre aquele que é culpado, porque ele não merece. Então ninguém pode se achegar a Deus por algum mérito. Não, eu mereci, porque se fosse assim, você se apresentaria diante de Deus pela lei. Eu mereci, como aquele jovem rico que diz a Bíblia. Nunca cometeu, ele tinha preservado a lei. Nunca roubou, nunca matou, não fez isso, não fez aquilo. E ele dizia, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, cumpre a lei. Ele disse, tenho já cumprido desde a minha mocidade. Ele disse, falta-te ainda uma coisa. Porque, sendo ele um profeta, Jesus Cristo, Deus, sendo ele também um profeta, podia ver o coração dele. Disse, falta-te uma coisa, porque o coração dele, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Falta-te uma coisa. Vai, pega tudo quanto tens, vende, dá aos pobres, então segue-me e terás um tesouro no céu. Porque ele estava apegado aos seus bens. Entende? E ele tinha mais do que necessitava, e ele tinha celeiros cheios, e ele ainda obteve mais ainda, e construiu maiores celeiros ainda. Ele não conseguiu abrir mão daquilo. Ele não conseguiu beneficiar as pessoas ao seu redor com aquilo que Deus deu para ele. Ele obteve tudo para ele. Tudo meu. E descansou nas coisas que ele tinha e não em Deus. Compreende? Mas vamos voltar lá. A lei. Ele tinha cumprido a lei até então.
Ah, eu cumpri tudo, mas ele faltou nenhum ponto e por isso ele foi culpado. Mais tarde, o Senhor Jesus, mostrando aquilo, falava de Lázaro, que comia das migalhas que caía da sua mesa, estava no seio de Abraão. E já o jovem rico, ele estava em temor e tremor, ele estava angustiado lá no Hades, com a sua boca seca, atormentado. Percebe? Porque esse foi o fim dele, segundo a lei. Entende? Por mais que ele tinha cumprido a lei até ali então. Mas então qual é o caminho central? O caminho central é que nós não conseguindo viver a lei, Jesus Cristo veio viver a lei. E ele cumpriu a lei, viveu a lei, ele foi perfeito diante de Deus. Ele sim foi perfeito. Ele é o único que tem justiça a apresentar, para dizer, sim, eu vou apresentar perante a lei e me justificar pela lei, porque ele viveu realmente a lei. Entende? Jesus Cristo. E a Bíblia diz dele o quê? Senhor nosso, justiça nossa, porque ele é o único que tem justiça a apresentar. E nele, em Jesus Cristo, estamos em um lugar de redenção, porquanto ali há justiça a apresentar, não a minha justiça. Não porque eu fui bom, não porque eu estava certo, mas porque Jesus Cristo, aquele em quem estou, esteve certo e foi perfeito. Daí que vem a minha perfeição, porquanto a Bíblia disse, sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. E como seríamos perfeitos quando somos todos errados, quando tropeçamos e tropeçamos de novo e mais de novo, cada dia? Como seríamos perfeitos? Somente de uma maneira nós seríamos perfeitos. E essa maneira é por meio daquele que é perfeito, Jesus Cristo. Então entenda isso. Que o caminho que está proposto hoje para nós, depois que Jesus Cristo veio e aperfeiçoou a lei, aperfeiçoou, vem do termo perfeito na lei. Por meio de quê? Por meio da graça agora. Do favor que não se merece. Não se merece porque somos culpados. Não merecemos, nós merecemos é o castigo. Mas mesmo assim Deus veio, tomou o nosso lugar e nos ofereceu a graça. E essa graça, ela é uma nova aliança. Porque então fala de uma nova coisa. Não estamos mais na velha coisa que não deixou de valer. A lei, ela permanece sobre cada cabeça debaixo do céu. Existe a lei de Deus que julgará todas as coisas. Cada cabeça debaixo do céu será julgada pela lei de Deus. O problema é, cada um erra e por quanto erram, eles são culpados e serão julgados e culpados. Mas então, em tempo, há um caminho provido, que Deus proveu, então, de escape, porque por esse caminho de justiça estamos perdidos. Se for para eu depender de apresentar a minha justiça própria para eu entrar no céu, eu não posso chegar lá. Não tem como eu chegar lá. Não fui bom. Não há ninguém que seja bom. Então não posso chegar lá. Mas porque Jesus Cristo foi bom e abriu um caminho nele para que eu, como um pecador, pudesse entrar nele, um lugar de refúgio, então, como culpado, eu chegar e apresentar a perfeição dele. Então, eu tenho um caminho de escape agora. Compreende? Por meio de Jesus Cristo, uma nova coisa. Ele disse, não deitar panos novos em remendos velhos. Então, não estamos mais supostos a viver a lei. Muito embora a lei é boa e é de Deus e está sobre todos e julgará a todos, mas sabendo nós, já tendo discernimento que somos maus e somos culpados e sempre erramos, Abraão errou, Isaac errou, Jacó errou, Davi errou, todos eles erraram, por isso a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os profetas, e cada um deles pecaram. Não digo isso para desmerecer a lei de Deus, porque a lei de Deus é boa e ela é perfeita. Só que nós, como seres humanos, é que somos ruins e não conseguimos, porque a inclinação da nossa carne é a inimizade contra Deus. Nascemos dessa maneira, viemos ao mundo falando mentira, nascemos em pecado. Tem essa inclinação que nos faz ser assim. E por quanto somos assim, sempre erramos e, portanto, nos culpamos, tornamos culpados durante o tempo em que vivemos aqui. E como o fim da vida e o juízo que vem sobre as nossas obras, é a nossa culpa e, portanto, morte. Já estamos julgados e condenados. Então o que faremos? Sairemos e viveremos qualquer tipo de vida? Claro que não.
eu me esforço em viver e fazer o melhor que eu sei. Mas mesmo assim, não estou confiado nas minhas obras. Porque se eu estiver confiado nas minhas obras, eu pretendo me justificar pelas minhas obras. Mas as minhas obras não podem me justificar. Ninguém se justificará pelas obras. E a Bíblia disse mais, disse, aquele que se justifica pelas obras, pela lei ele será julgado. E eu não desejo justiça porque eu não conseguiria viver ou sobreviver à justiça de Deus. Eu desejo misericórdia. Por isso Deus disse, vai descobrir o que significa misericórdia quero, não sacrifício. Misericórdia quero. Porque ele sujeitou todos debaixo do pecado para usar com todos de misericórdia. Então já não é uma questão legal, muito embora a lei está aí e julgará todos fora de Cristo. Mas para aqueles que estão em Cristo não é uma questão legal. Não é questão de eu ser bom, ou de eu ter feito o bem, ou de eu não ter errado em ponto nenhum, de eu estar justo segundo as minhas obras. Não é uma questão assim. A questão é, eu neguei a mim mesmo, neguei tudo o que eu era, os meus próprios pensamentos, a minha vida, o meu ego, crucifiquei ele, entrei em Cristo, vim humildemente arrependido, entrei em Cristo, estou justificado por aquele que me justificou, Jesus Cristo. Não aquele que cumpre, mas aquele que crê que Deus justifica o pecador. Ainda um pecador. Sou justo em Cristo porquanto ele é justo. Não eu, não é aquilo que eu fiz, é aquilo que ele fez. Se eu pretender me justificar pelas minhas obras, eu sou um fariseu. Eu pretenderia me justificar pelas obras e dizer que eu sou bom. É quando eu viro para o meu irmão e vou começar a condenar ele. Porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, porque eu fiz e ele não fez, eu sou bom e ele não é. E você deveria saber, você não é bom, ele não é bom e ninguém não é bom. E se você deseja salvação para si, não sendo bom, que é a graça de Deus, é a única coisa que nos resta, um favor que não se merece. E se ele te perdoa suas dívidas, como ele falou da parábola do credor incompassivo, que se ele te perdoa suas dívidas e você então está suposto a olhar para o seu irmão diferente agora. E ver ele como culpado também, mas ter graça para com ele também, como aquele credor incompassivo não teve. Ele foi perdoado e depois saiu a sujigar o seu irmão. Paga-me tudo quanto deves, ou te lanço na prisão. Resultado. Aquilo chegou aos ouvidos daquele mestre lá então. Olha, aquele teu servo que tu perdoaste as dívidas dele aqui, que te clamava, tem paciência comigo e tudo te pagarei, que você perdoou as dívidas dele, disse, vai, não deves mais nada. Estás livre. Pois ele agora está sujigando o seu próximo lá. Dizendo a ele, paga-me tudo quanto deves ou te lanço na prisão. Então aquele senhor disse, então vai, lança a mão dele. Diz que ele lançou ele na prisão e ele teve que pagar até o último centavo. Porque ele não pôde, porque a Bíblia diz, na medida com que medirdes, vos medirão também a vós. É um segredo para você observar. Certo? É assim que vai recair sobre a gente. Então eu, sabendo que eu sou culpado e sou perdoado, tenho eu graça para com meu irmão. Eu quero ensinar para ele isso, para tirar do ombro dele o peso dele. Dizer, irmão, tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Nós não somos bons realmente. Então esses pastores também que se fazem perfeitos, que não erram, que parecem que eles nunca erram, eles nunca tropeçam, eles são perfeitos. Poxa, eles são um tropeço para os demais. Porque faz todo mundo sentir que eles são tão certos, que eles não erram. E fica todo mundo com essa ideia de que há esse tipo de cidadão que não erra. Na verdade, somos todos falíveis e errados. Tropeçamos todos. E não estou dizendo para ninguém sair e viver qualquer tipo de vida e abusar daquilo que Deus fez por nós. Nós vamos nos esforçar de fazer o bem, o que é certo. Mas sabendo isso, que se tropeçarmos, a graça para conosco. A favor de Deus para nos perdoar. Em Cristo Jesus. Não na lei. Na lei não tem perdão. A lei você é culpado, você é culpado. Pronto. Não tem perdão. Mas então vivemos a lei, mas por um novo coração que recebemos na medida que morremos para nós mesmos para entrar em Cristo. E então Cristo em vivendo em nós, mudando a nossa natureza e tendo um novo coração, agora cumprimos a lei por esse descanso que obtivemos nas nossas almas. Porque enquanto nós tínhamos essa inquietação dentro de nós não conseguíamos viver corretamente.
mas descansados agora nele, na sua graça, nós podemos viver para Deus. Então, podemos deixar de nos ocupar de nós mesmos e de nossas culpas e deixar que Ele nos limpe, nos lave das nossas más consciências. Andando em amor dia a dia, sendo limpos, lavados no sangue do Cordeiro. Mudando a natureza, Jesus Cristo, o Espírito Santo fazendo isso, mudando a nossa natureza, até que possamos, sem fazer esforço, fazer o bem. Porque se o amor de Deus está em você, e Jesus Cristo é a expressão desse amor, ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele é o amor de Deus expresso ao mundo. O próprio Filho dele, ele não poupou. Por nós, isso é o amor de Deus, é para você reconhecer que ele te ama, senão o inimigo não te permitiria ver que ele te ama, vive sempre te acusando, você é errado, Deus não gosta de você, você está longe de Deus, ele não olha para você, você é errado, quando você for bom ele olha para você. Então ele tinha que fazer isso de uma maneira que você compreendesse que ele te ama sim, você não tem o direito de duvidar do amor de Deus depois disso. Porque ele não poupou o seu próprio Filho para obter você. Então você não pode, por meio disso você vence ao diabo. Ele não pode mais te dizer que ele não te ama. Ele te ama, você sabe disso. E se ele morreu, ora, ele também não pode dizer para você mais também que você é culpado. Porque se ele morreu, não tendo ele culpa, porque ele foi perfeito, então que culpa tinha ele? Por que ele estava sendo crucificado? Por que ele recebeu o salário de pecado que é a morte, quando ele nunca pecou? É porque era o meu pecado, era o seu pecado. Então você também não tem o direito de duvidar de que ele perdoou os seus pecados na morte dele, porque ele recebeu um salário de morte, de pecado sobre si, que não era dele próprio. Então de quem que seria? É hora de você ir acertar isso com ele e entender, isso era os meus pecados. Isso eram os seus pecados lá. Esse era o salário de pecado que eu deveria receber, que recaiu sobre ele. Então eu sei que ele me ama, não posso duvidar, e eu sei que ele levou sobre si o meu pecado. Agora só me falta ir adiante dele e obter isso dele numa experiência. Você tem que ter uma experiência com Deus, onde isso ficará resolvido então, onde você ouvirá dele isso, por meio de coisas sobrenaturais ele te responderá. E você estará certo então de que você está com ele, e ele com você, e vocês são um. E isso encerra o assunto. Mas enquanto isso acontece, é uma caminhada, é uma trajetória, você vem como está. Pecador, a lei está sobre você, te condenando. Você errou, você está perdido. Isso é o inimigo, usando a própria lei de Deus. O nosso acusador, diz a Bíblia, está lá nos acusando dia e noite. Quando ele for precipitado de lá, então Jesus Cristo poderá vir. Não haverá mais o acusador lá para nos acusar. Mas enquanto nós estivermos sendo acusados, ele está lá mediando diante de Deus a nossa culpa, oferecendo sacrifícios, como um sumo sacerdote da nossa confissão. E nós confessamos nossas culpas a ele, e por meio de Jesus Cristo, nós submetemos nossa culpa a Deus, e ele, por meio do sacrifício, que é ele também próprio, o próprio cordeiro sangrento. Então Deus olha para aquilo e vê o cordeiro morto, sacrificado, então ele sabe, aquele pecado já foi julgado. É um lugar de julgamento já julgado, Jesus Cristo. Não há juízo para recair sobre ele, porque já recaiu sobre ele. Por isso entramos nele, porque é o lugar de refúgio. Lá não há mais juízo, já passou o juízo, ele já recebeu sobre si o juízo. Como se entra nele? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento primeiro. Nos encontrarmos errados em relação à lei de Deus, que está sobre todos, julgará a todos, e por meio dela todos nós estamos perdidos. Arrependei-vos. Então venha, cada um de vós seja submergido em Jesus Cristo, no nome, no domínio que é Jesus Cristo, debaixo do seu domínio, invocando sobre nós o seu nome, como uma esposa a um marido, para viver debaixo do seu domínio, em completa sujeição a Jesus Cristo, arrependendo dos nossos pecados, mudando,
E então venha, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo quando houver essa conversão, quando você mortificar a si mesmo. Você tem que fazer força para entrar no reino. No princípio, você tem que se esforçar em quebrantar a si mesmo, em abrir mão de si mesmo, em negar a si mesmo e tudo mais, até você vencer, até você se submergir nele, até você realmente se converter. Se submergir nele, nascer nele como uma nova criatura, numa experiência espiritual, onde você experimenta ele, você conhece ele no poder da sua ressurreição. Porque você dava testemunho do que você cria, do que alguém testificava, mas então agora você é uma testemunha você mesmo, porque você o conheceu no poder da sua ressurreição. E você está mais do que certo de que ele é, e de que toda a palavra de Deus é, conforme ela diz. Então, meus irmãos, é assim como vejo as coisas. A lei de Deus é boa. Paulo nunca disse que ela era ruim. Ela é boa. O problema é que nós é que somos ruins. Ela pretendia nos manter dentro daquilo que é bom e saudável. Se todos vivessem a lei, não haveria mortes, não haveria assassinatos, não haveria guerras, não havia nada dessas coisas. Mas é pelo mal que há em nós, que inclusive é contrário a essa lei, é que todas essas coisas existem e pelas quais nós seremos julgados. Mas há um caminho que o Senhor proveu. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Agora, cada um está suposto a fazer sua escolha, ou permanecer debaixo da lei e viver até a lei, porque alguns há que vão ficar debaixo da lei e viver por aí como se, paciência, já estou perdido. E não conhecendo ele a graça de Deus. Outros há que possam até conhecer a Jesus Cristo, mas ainda querem permanecer debaixo da lei, como se pudessem justificar-se pela lei. Eles pela lei serão julgados e já estão condenados, porquanto ninguém viveu a lei. Mas há então esse caminho, o único, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, em quem devemos nascer e viver, para que então tenhamos justiça a apresentar, não a nossa própria, mas a do Cordeiro. Não é a minha justiça que eu vou apresentar lá quando eu chegar. Quando eu chegar lá, eu tenho a justiça de Jesus Cristo. Ele disse, Senhor nosso, justiça nossa. É isso que ele é. Ele é a minha própria justiça. Quando Deus me olha, ele não me olha por aquilo que eu sou, ele olha por aquele em quem eu estou. Como Sara, por exemplo, quando ela descreu, ela poderia ser fulminada, mas porque ela estava em Abraão, Deus não tocou a ela porquanto ela estava em Abraão. Não tinha como tocar a ela sem tocar em Abraão. Assim também é a noiva de Cristo. Nós estamos seguros e perfeitos nele porquanto estamos nele. Porquanto estamos nele. Entende? E Deus olha e vê o Cordeiro, não me vê nele. Eu estou escondido no Cordeiro. E as minhas culpas e os meus erros e tudo mais estão ocultados nele. E ele olha e vê o Cordeiro perfeito. E eu sou parte do Cordeiro, e o Cordeiro parte de mim. E eu vim a ser o próprio Cordeiro, porquanto a natureza do Cordeiro está em mim. Porquanto a conversão me levou de uma natureza natural, carnal, a uma natureza espiritual, que é a natureza do Cordeiro. A mente de Cristo está em mim. Compreende? É aí onde é que estamos salvos. Não é porque fomos bons, mas não quer dizer que não devamos nos esforçar em fazer o que é bem e que é correto, porque a lei é boa e ela deve ser vivida tanto quanto se possa. Mas que à medida que eu erro e tropeço, também o inimigo não pode vir e me acusar e dizer, você está perdido, aqui diz que você errou um ponto, você é culpado dela toda. Mas eu apontarei para ele um outro lugar que diz que Jesus Cristo veio e pagou aquele preço para mim. Que é verdade que eu errei, mas que também Jesus Cristo não errou em ponto nenhum em quem eu estou e por isso estou perfeitamente bem nele. E esse é o caminho central. Não a lei, que qualquer coisinha que eu tropeçar eu estou perdido. Não o relaxo da liberalidade, para dizer, podemos fazer qualquer coisa, Deus não se importará. Também não vivemos esse tipo de vida. Para dizer, estamos em Cristo, vivemos qualquer coisa, está tudo perfeito. Isso não é assim, você somente estará em Cristo quando houver a conversão. Quando você se converter de um a outra coisa, de um natural a um carnal. E não tem como você fazer isso sem você mortificar a si mesmo, sem você abrir mão de tudo que você é e tudo mais. Então, quando você estiver realmente nele, nem mesmo desejo pelas coisas do mundo você não terá.
Como é que se faz isso? É com muito esforço? Você começa por esforçar-se. E por fim você termina vencendo a si mesmo, negando a si mesmo, crucificando a si mesmo, e daí do outro lado, nascendo uma nova criatura, não há mais esforço em que fazer. Dali por diante, ele te toma pela mão e ele te conduz, e ele termina de te levar até o ponto que você deve ir. Mas somente depois que você nascer de novo. Uma nova criatura, um novo coração, então seu próprio coração desejará fazer somente o que é bom. Você não desejará fazer o mal mais. Você pode errar ainda, claro. Não estou dizendo para você que você vai ser perfeito. Para isso nós temos o sangue. A graça de Deus, que é o favor que não merecemos, nos salva. O sangue nos mantém limpo. Cada vez que tropeçamos, ainda aqui, enquanto estamos tentando, porque você vem por fé. Você entra aqui. Por fé em Jesus Cristo você vem. Mediante fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Nós temos que entrar por fé. E de fé a virtude, de virtude a conhecimento, a temperança, e então morrendo para nós mesmos, paciência. Você vai encontrar um outro vídeo que fala mais sobre essas partes aqui. Fé, virtude, conhecimento, paciência. Então aqui ainda somos carnais, e aqui Deus está conosco, e aqui somos espirituais e Ele está em nós. Mas aqui Ele já está conosco, estamos no átrio do templo, por assim dizer. Mas ainda não é o lugar de descanso seu, você ainda tem uma batalha a batalhar, você tem que se esforçar no sentido de nascer de novo aqui, de diminuir a si mesmo, negar o seu ego e tudo mais, até que ele esteja completamente morto e apodrecido, então será quando você terá nascido aqui do outro lado. Somente isso. Então é isto que essa é a conversão, de um lado ao outro. É isso daqui quem vai te introduzir em Cristo. É o Espírito dele aqui quem te ajuda e te dá força para você fazer força no sentido de negar a si mesmo e ir refutando de si mesmo as coisas, se tosquiando de si mesmo, até você vencer completamente a si mesmo. E então aqui ele já está em você, habitando em você. Como ele disse, viemos, eu e meu Pai, e nele habitaremos, faremos nele morada. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. É isso, a conversão. Converteu de um lado ao outro. É isso. Bom, e seria isso. É o que eu tenho a dizer do assunto. Não estou citando referências, eu sei que todo mundo que leu a Bíblia sabe do que eu estou falando aqui. E se você vê algum lugar que você conhece a referência, poste nos comentários a referência, vê os minutos, coloque lá os minutos, 10, 2.53, seria o tempo tal que você quer falar de uma referência, escreva a referência, eu vou procurar saber a referência e ver lá. E estando correta, você vai estar me ajudando, eu vou colocar a referência no vídeo para as pessoas. Mas eu creio que isso aqui é suficiente para quem já leu a Bíblia entender, saber que essas coisas são desse jeito. Então seria isso. Não vá você se justificar pela lei, mas tente viver a lei tanto quanto você possa. E naquilo que nós não conseguimos e tropeçamos, a graça de Deus nos mantém de pé. E não estamos supostos a viver a lei. Como Paulo disse, você tem que morrer para uma coisa para nascer em outra. Ou você vai viver o sacerdócio antigo e a lei, ou você vai estar em uma nova aliança com Cristo. Aliança é essa que diz, não aquele que cumpre, mas aquele que crê, que Deus justifica o pecador, o ímpio. E aí, Paulo, querendo colocar isso no lugar, diria, e que diremos, pois? Permaneceremos ainda no nosso pecado, então, porque estamos debaixo da graça? Claro que não. Nós insistimos em fazer o que é a vontade de Deus, que é vivermos segundo a lei, mas não tendo forças em nós mesmos, nós estamos buscando de Jesus Cristo a força. Então entramos nele aqui por fé, negando a nós mesmos, crucificando nós mesmos, e ele aqui conosco nos dá força para irmos mortificando o nosso ego, deixando os nossos vícios e tudo mais, até ao ponto de que, por fim, morremos para nós mesmos e nascemos como novas criaturas em Cristo Jesus, tendo a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus habitando em nós e a unção do Santo sobre nós, que nos ensina sobre todas as coisas. E isso é que é salvação, é a própria justiça de Jesus Cristo sobre mim, não é a minha justiça própria. Muito embora eu deva fazer o melhor que eu posso, mas
também não vou ser acusado quando eu tropeçar, porque não estou mais debaixo da lei, estou em Cristo, estou debaixo da graça e quero permanecer debaixo da graça, porque quando eu começar a me justificar então pelas minhas obras, então pela lei eu serei julgado de acordo com as minhas obras. Mas com certeza requer que se viva essa lei, só que não é por força, não é por violência, não é pela lei em si, porque senão você vai pagar, não é pela lei, mas é pelo amor e pela a paz que encontramos em Cristo aqui, e um novo coração que Ele nos dá, e um novo espírito, e então nós conseguimos viver aquilo que deveríamos, muito embora ainda tropecemos, somos seres humanos e erramos ainda. Mas não queremos errar, queremos fazer o que é correto e verdadeiro. Nós não estamos relaxados ao ponto de pensar que podemos viver qualquer tipo de vida, muito embora poderíamos, mas em nós mesmos nós não desejamos, nós amamos o nosso Senhor. Porque veja, isso é Cristo e a igreja, isso é um casal. E se uma esposa vive em seu marido, ela deseja fazer a vontade do seu marido. Se ela sabe que seu marido deseja que ela viva dessa e daquela maneira, ela vai estar esforçando em viver dessa maneira, para agradar o seu esposo. E se ela cair, e se ela tropeçar em algum ponto, ele tem graça para com ela, que é Jesus Cristo, a graça de Deus. Ele tem graça para com ela, não é como a lei. A lei seria um marido que, você tropeçou, então você está... Vou te dar uma carta de repúdio. Jesus Cristo não faz isso, ele tem misericórdia, ele tem graça. Para aqueles que estão nele, mas só que tem um detalhe, para estar nele, não tem como você entrar nele de forma fingida. Isso tem que ser sincero. Mas se for sincero, então você realmente está em Cristo e você não vai estar desejando pecar, entendeu? Você não vai estar desejando tropeçar e viver sua vida de qualquer maneira, mas você vai estar cheio de amor por Ele, por aquilo que Ele te fez, que Ele já te justificou como um pecador. E você quer viver o melhor que você pode para Ele, para dizer aos demais, e até mesmo você quer agradar a Ele, Ele é seu tudo, seu Senhor e Mestre, o seu esposo, por assim dizer. Bom, essa aqui é a minha contribuição para o assunto, eu espero ajudar a compreender, elucidar um pouco a questão. E eu não vejo assim como que as pessoas elas têm que estar lutando contra tudo que o outro luta. Eu sei que todas as coisas erradas a gente deveria combater elas, mas é verdade que quantas coisas que tem de errado no mundo que eu não estou combatendo? Tem muitas coisas no mundo erradas que eu não estou combatendo porque eu não posso combater todas elas. Então não vamos julgar ninguém por aquilo que eles não combatem, mas por aquilo que eles combatem. E de certa forma, o professor Afonso tem razão num sentido. De que a conivência também ela nos diz um pouco a respeito daquilo que nós temos em nós, sobre nós. Tá certo? Então essa é a minha contribuição. Que Deus abençoe a todos vocês.